E aí, turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Se cuidando. Espero que estejam fazendo as atividades, acompanhando as aulas. Lembro vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar, né? Tirar essas dúvidas sem problema, certo? Manda lá no e-mail da plataforma da escola, pode mandar no meu e-mail ou no meu Instagram, que eu sempre deixo aqui ao final da todo o vídeo, deixo lá as formas como vocês podem entrar em contato comigo diretamente. Mas vocês podem entrar, lembre que vocês podem entrar lá pelo e-mail da plataforma também, que não tem nenhum problema, certo? Nas aulas passadas a gente começou a falar sobre a citologia, né? A citologia, que é o estudo das células. Então começamos a estudar desde o processo da origem do planeta, né? Obviamente que de forma mais superficial, né? Até porque para a gente aqui no sexto ano a gente não precisa aprofundar tanto nesses temas. Vocês vão aprender ao longo das séries, das próximas séries que forem passando, né, e seguindo, vocês vão aprender um pouco mais sobre esses processos, né? Mas falei um pouco sobre o processo de formação do planeta, como provavelmente surgiram os primeiros seres vivos, né? Então marca de lá mais ou menos de 3,5 bilhões de anos atrás, né? Esse primeiro organismo simples, derivado de compostos orgânicos que se formaram a partir das transformações químicas que foram ocorrendo na Terra primitiva. E essas combinações, essas novas combinações, essas novas formas de vida, de compostos orgânicos, provavelmente derivaram as primeiras formas de vida, que os primeiros seres vivos, muito provavelmente similares às bactérias que a gente conhece hoje em dia. E o marco assim do que a gente determina para falar assim, como foi que quem é o primeiro ser vivo, né? Como surgiu o primeiro ser vivo, como é que o que determina, né, e o que marca que ali surgiu era uma forma de vida. Provavelmente foi quando esses compostos orgânicos, esses primeiros seres vivos, eles adquiriram e desenvolveram a capacidade de se replicar, ou seja, a capacidade de gerar cópias de si, né? Então, a partir do processo do surgimento esse processo de gerar cópias, o processo de reprodução, né? Ou seja, a formação de novos indivíduos similares a eles, no caso muito provavelmente iguais, né? O processo de reprodução gerando cópias, clones naturais de si mesmo. Então isso aí seria um marco da vida, né? Um marco da origem da vida, quando esses organismos, né? Essas estruturas moleculares, elas adquiriram a capacidade de fazer réplicas de si, e que essas réplicas são de formas orientadas, né? Ou seja, de forma intencional. Então esses primeiros organismos vivos, eles faziam essas cópias dele mesmo com a intenção de realmente realizar essas cópias, certo? E a partir daí muito se acredita que esse primeiro ser vivo era um organismo unicelular, né? Ou seja, formado por uma única célula, e com o passar dos milhares e milhões de anos, esses organismos eles foram se modificando, eles foram se tornando mais complexos, né? Então eles foram subindo naqueles níveis de organização da vida, né? Então das células passaram a formar organismos pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Esses organismos foram se modificando e formando os primeiros tecidos, né? E aí os primeiros esses organismos pluricelulares com tecidos, mas necessariamente sem órgãos ainda específicos. Então foram surgindo os primeiros órgãos, os primeiros sistemas, até a gente ter os organismos mais complexos, que também foram variando ao longo do tempo. Então, na medida que o tempo foi passando, esses organismos eles também foram variando, se modificando, gerando novas características, né? Características essas que foram surgindo de forma aleatória, né? Obviamente que não surgiam apenas características que favoreciam, né, esses organismos vivos, também podiam surgir características que desfavoreciam, ou seja, características que traziam prejuízo para esses organismos vivos, e eles muito provavelmente já deixaram de existir por algum processo que a gente chama daqueles processos de extinção de espécies, né? Ou seja, quando as espécies elas deixam de existir. Então a gente já viu o caso mais comum assim, de extinção em massa de muitas espécies de organismos vivos, e é o que a gente mais conhece, né? Mais ouve falar, né? Que foi da extinção dos dinossauros, né? Então aqueles grandes répteis que dominaram o planeta Terra há milhões de anos atrás, e que foram extintos por um processo muito se defende que foi por a queda de um cometa na Terra, né? E aí esse cometa acabou levantando uma grande poeira que acabou
matando esses organismos por intoxicação, e também porque essa grande nuvem de poeira que se formou fora do impacto, né, que muitos organismos morreram por causa do impacto. Essa grande nuvem se formou e ela começou a obstruir a passagem da luz do sol, então as taxas fotossintéticas das plantas diminuíram, então muitas plantas também acabaram morrendo nesse processo. E esses organismos grandes, né, que tinham uma demanda energética enorme, né, eles precisavam comer muito para poder ter a manutenção daquele grande corpo deles, muitos desses organismos gigantescos, né, acabaram morrendo, né, perecendo e sendo extintos devido a esse processo. O que foi fundamental após esse domínio, né, o domínio dos mamíferos, o surgimento dos hominídeos e da espécie humana que a gente conhece hoje. Que às vezes, por mais que alguns filmes, desenhos mostrem os dinossauros convivendo com seres humanos, mas aí isso não é real, né? A espécie humana foi surgir milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Mas isso aí é conversa para uma outra aula. Só estou falando isso aqui só para a gente poder recapitular e rememorar, ou seja, lembrar de novo onde é que a gente está no nosso assunto, né? Sempre bom começar lembrando vocês por quando usando o nosso assunto. E aí, a partir daí da descoberta da célula dos órgãos micro-organismos, né? A partir do advento do microscópio, o conceito da célula, né? A identificação da célula, que foi realizada por Robert Hooke e outros cientistas, o desenvolvimento da teoria celular, né? A teoria lá do Schneider-Schwann e do Virchow, que diz lá que todos os seres vivos são formados por células, que a célula é a unidade básica da vida, que uma célula só surge a partir de outra célula, ou seja, precisa existir uma célula para que outra célula se forme. E aí, na aula passada, começamos a detalhar as células de acordo com os organismos, né? Então, eu falei lá das células dos organismos eucariontes, ou das células eucariotas, né, que são aquelas que têm a presença do núcleo, em que o material genético, né, o DNA desses organismos vivos, eles ficam dentro de uma estrutura específica da célula, que a gente chama do núcleo. E os organismos procariontes são aqueles que não têm a presença do núcleo, ou seja, seu material genético, seu DNA, ele fica misturado com os demais componentes celulares, né? E aí falei que os organismos procariontes são as bactérias, cianofícias, né, que são cianobactérias, algas azuis, as arqueobactérias, né, as árqueas. E os organismos eucariontes são todos os outros organismos, né, os protozoários, as algas, os fungos, as plantas, todos os animais, ou seja, todos esses organismos eles vão ter a presença do núcleo, separando seu material genético dos demais componentes celulares. Beleza? E aí falei também das estruturas básicas, né? Falei do núcleo, que tem células de organismos que tem núcleo, tem os que não tem. Falei também da membrana plasmática, que é aquela membrana que delimita a célula, né? Que tem aquela característica que eu falei que era da permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla a entrada e saída de substâncias na célula. E ela é formada por aquela bicamada lipídica, né? Que eu falei que é aquele modelo do mosaico fluido que eu mostrei a vocês na aula passada, que é fundamental. Então, todas as células elas têm, nem toda célula tem núcleo, né, só as células eucariontes, mas todas as células elas vão ter a membrana plasmática delimitando a célula. E aí falei que alguns organismos também eles podem ter uma estrutura externa à membrana plasmática que a gente chama de parede celular. Aí eu falei que as bactérias podem ter essa parede celular, né? As plantas têm também parede celular em suas células, mas a parede celular das bactérias e das plantas são formadas por substâncias diferentes, né? As plantas é formada por celulose, que é justamente a substância que a gente utiliza para produzir o papel. Nas bactérias vão ter outra formação, outras combinações, né? De carboidratos e proteínas, mas tem outras combinações. E nas células dos animais, por exemplo, não tem parede celular, né? Então, a parede celular é uma característica que tem, por exemplo, nas plantas e que diferencia das células dos animais, que não vão ter essa estrutura. Certo? Então, hoje eu fiquei de falar com vocês a gente chamava das demais estruturas que a gente tem na célula, que é o citoplasma, né? E as organelas citoplasmáticas, né? Então, vamos aqui ver um pouquinho aqui. Então, vamos começar aqui vendo, aqui é um casozinho, um esqueminha de uma célula animal, certo? Um esquema geral de uma célula animal
sem detalhar que célula, se é uma célula da pele, dos músculos, não, só uma estrutura geral, né? Então lá em cima vocês estão vendo, tem lá o núcleo ali. A próxima aula eu vou falar mais detalhadamente do núcleo, do que tem no núcleo, mas só para vocês verem, ali tem um núcleo, lá dentro do núcleo a gente tem a membrana nuclear, né? A gente chama de carioteca, tem o nucleolo, tem os poros que formam o núcleo, o material genético está aí dentro, mas aí vamos guardar para falar, detalhar essa parte do núcleo na próxima aula, a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos falar dos demais componentes da célula. Então vocês estão vendo aí a membrana plasmática, que é essa parte que está por fora, né? Essa parte mais nesse marronzinho, né? Aqui está escrito aqui, a membrana plasmática, que lá está delimitando a célula, tudo que está dentro, tudo que está fora da célula é delimitado pela membrana plasmática, que eu falei já na aula passada. Temos aqui que também aqui o citoplasma. O que é o citoplasma? Cito significa célula, como você já sabe. Plasma significa líquido. Então o citoplasma, ele é um líquido mais gelatinoso, como se fosse uma gelatina, que preenche todo o interior da célula, ou seja, ele dá o volume para a célula, certo? Então esse citoplasma ele é formado por água, sais minerais, certo? E ele vai preencher o interior da célula. Então as organelas citoplasmáticas, que são os órgãos da célula, então organela é pequeno órgão, então as organelas do citoplasma eles vão estar todos mergulhados no citoplasma, ou seja, mergulhados nesse líquido que preenche o interior das células. Inclusive o núcleo também ele vai estar mergulhado nesse citoplasma. Então o citoplasma é esse líquido que preenche o interior das células, que dá volume a ela, certo? E que é comum também, característica de todas as células, né? Então as células vão ter esse citoplasma, que é esse líquido gelatinoso que preenche o interior das células. Então tá aí o citoplasma. Vamos falar um pouquinho de algumas organelas. Então a gente tem algumas organelas aí. Vamos começar pelas que estão lá no outro lado, lá no cantinho, lá tá vendo aqui que está escrito uma amarelinha aqui, que está escrito retículo endoplasmático liso, certo? Então na realidade a gente tem dois retículos endoplasmáticos, né? Todos esses que eu vou falar agora são as organelas das células dos animais, certo? Então a gente tem dois retículos endoplasmáticos. A gente tem o retículo endoplasmático liso, que é esse amarelinho que está ali, bem ali no cantinho esquerdo. E a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que é esse que está coladinho com o núcleo, que tem várias bolinhas nele, certo? Os retículos endoplasmáticos eles vão se diferenciar, né? A gente vai ter dois tipos, o liso e o rugoso. O rugoso, que é aquele que está lá amarelinho também, que tem as bolinhas azuis, que está coladinho lá no núcleo, a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso ou granular, porque aderido nele, ou seja, colado no retículo endoplasmático, a gente tem uma outra organela. Essas que são essas bolinhas azuis, que é o que a gente chama do ribossomo ou ribossoma. Está lá juntinho lá do nome lá. Então o retículo endoplasmático rugoso, ele é uma organela que ele chama de rugoso ou granular porque colado neles tem uma série de ribossomos, que os ribossomos são outra organela, certo? A gente tem ribossomos que que estão aderidos, estão colados no retículo endoplasmático rugoso, mas a gente tem ribossomos que ficam livres no citoplasma, certo? Então a gente pode ter ribossomos juntos com o retículo endoplasmático rugoso e ribossomos ou ribossomas livres no citoplasma. Qual é a função do ribossomo? O ribossomo ele é responsável por produzir as proteínas do nosso corpo, certo? Então, professor, o que são proteínas? Proteínas são nutrientes, tipos de nutrientes, né? Que nosso corpo a gente pode absorver eles na nossa alimentação, né? Quando a gente come, por exemplo, carne, feijão, milho, ervilha, né? Soja, que são alimentos ricos em proteínas. E aí nosso corpo quebra na digestão essas proteínas e produz novas proteínas diferentes, como os anticorpos, que são as substâncias que defendem nosso corpo contra a ação de micro-organismos, de vírus, bactérias, hormônios, como a insulina, por exemplo, que controla o açúcar do nosso sangue, é formado por proteínas. As enzimas que digerem o alimento do nosso estômago são tipos de proteínas também. Então nosso corpo precisa produzir essas proteínas. E quem produz essas proteínas nas células do nosso corpo são os ribossomos, certo? Então os ribossomos eles têm a função de produzir as proteínas na célula. Se o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos aderidos a ele, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Ele também produz proteínas. Então o ribossomo, qual é a função do ribossomo? Produção de proteínas.
Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Já que ele tem ribossomos aderidos a ele, a função dele também é de produzir proteínas, certo? Os dois produzem proteínas. Agora os ribossomos livres no citoplasma produzem alguns tipos de proteínas, enquanto que os ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso produzem outros tipos de proteínas, certo? Professor, preciso saber quais são essas proteínas? Não, professor, não precisa saber não. Você só precisa saber qual é a organela e qual é a função dessa organela. Então, ribossomo, qual é a função? Produzir proteínas. Retículo endoplasmático rugoso, qual é a função? Produzir proteínas, certo? Beleza? A outra organela que a gente tem aqui, para a gente falar, já falei de duas, né? Vamos falar do retículo endoplasmático liso que eu não falei, né? Então a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que tem a presença de ribossomos na sua membrana, né? E ele também tem a função de produzir proteínas. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos. Se ele não tem ribossomos, a função dele não vai ser, obviamente, a de produzir proteínas. Então eles não vão produzir proteínas porque eles não têm ribossomos aderidos à sua membrana. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter a função de produzir os lipídios no nosso corpo. O que são os lipídios, professor? É o que a gente chama de gordura, certo? Mas não essa gordura que nem o professor que é meio gordinho. Não, tem outros tipos de gordura que nosso corpo produz e que tem várias funções importantes no nosso corpo. Por exemplo, os hormônios, alguns hormônios, né, como a gente chama dos hormônios sexuais, que determinam as características sexuais das pessoas, que é a testosterona, progesterona, estrógeno, são hormônios que são a base de lipídios, de gordura, né? O colesterol, a gente fala, professor, mas o colesterol é ruim. Não, o colesterol, a gente tem o colesterol bom, né, no nosso corpo, que inclusive é a parte desse colesterol que a gente produz esses hormônios sexuais, né? Que é o colesterol bom. O colesterol ruim é que a gente tem que evitar no nosso corpo, que pode entupir nossas veias e por aí vai. Mas lembre lá que na aula passada eu falei o quê? Que a membrana plasmática, ela é formada por lipídios, né? Que é um tipo que são gorduras. Então o retículo plasmático liso, ele produz lipídios que vão formar as membranas plasmáticas das células, ou seja, tem vários lipídios que são importantíssimos no nosso corpo. A cera do nosso ouvido, né, é um tipo de lipídio, é um tipo de gordura que protege nosso ouvido interno contra infecções, contra micro-organismos que podem tentar invadir e causar alguma infecção, algum dano no nosso ouvido interno, certo? Então o retículo plasmático ele é importante porque ele produz os lipídios, e ele também é importante porque ele faz o processo de desintoxicação no nosso corpo, ou seja, algumas substâncias tóxicas que entram no nosso corpo, o retículo endoplasmático liso ele quebra essas substâncias e impede que ela cause danos às nossas células e aos nossos tecidos. Por exemplo, como o retículo endoplasmático liso ele vai degradar o álcool, ele degrada uma série de pesticidas, de venenos, de drogas que podem entrar no nosso organismo, que podem se formar inclusive no nosso organismo, e eles vão degradar essas substâncias e impedir que nossas células morram e nossos tecidos se lesionem, né? Então o retículo endoplasmático liso, você tem que lembrar que eles têm duas funçõezinhas, né? A função de produzir os lipídios, as gorduras, né? E a função de fazer a desintoxicação no nosso corpo, certo? Temos aqui em cima que chama aqui, que é esse rosinha aí, que parece essas sacolinhas aí, de aparato de Golgi. Ele tem vários nomes, certo? Você pode chamar de aparato de Golgi, de complexo de Golgi, de sistema golgiense. Então o complexo de Golgi, ou aparato de Golgi, ele é importante no nosso corpo porque ele é o envelopador da substância, ou seja, ele é o empacotador da substância. É como se você passa no supermercado, né? E aí quando você está passando no caixa, pagando lá o que você comprou, aí vai o rapaz, né, ou a moça lá fica colocando dentro do saco, né, as suas compras para você conseguir transportar. O complexo de Golgi ele faz isso nas nossas células, né? Toda a substância que nossas células produzem, ele vai lá e como se fosse colocasse dentro de um saco. Ele armazena para poder mandar para fora da célula, para outras partes do corpo, ou para transportar no interior da célula mesmo. Então ele é como se fosse o envelopador, né? Ou um empacotador, né? Então ele empacota substâncias que são produzidas no nosso corpo. Ele é responsável também por produzir uma outra organela, que é essa que está aqui embaixo dele, aqui não é o centríolo, é o lisossoma ou lisossomo. Então o complexo de Golgi ele produz o lisossomo, que é outra organela, certo? O lisossomo
é uma organela que é responsável por fazer a digestão celular, ou seja, as substâncias que entram na célula elas vão ser digeridas, vão ser quebradas em partículas menores a partir da ação do lisossomo. Então o lisossomo ele é responsável por fazer a digestão celular. Ele também, como ele faz a digestão celular, ele também pode atuar como uma organela de defesa da célula, né? Então, se uma bactéria, um vírus invade a célula, o lisossomo ele pode ir lá e destruir esse micro-organismo, essa bactéria ou esse vírus que invadiu a célula, certo? Então, o lisossomo ele tem essas funções de fazer a digestão celular e de fazer também, de realizar a defesa das células contra a invasão de micro-organismos e de corpos estranhos que possam trazer algum dano à célula, por assim dizer, certo? Por último aqui também a gente tem, só para não falar disso aqui, já que eu falei que é o lisossomo, então acima do lisossomo e abaixo do aparato de Golgi, a gente tem os centríolos, né? Os centríolos eles são uma organela fundamental quando as células vão fazer o seu processo de multiplicação, ou seja, quando uma célula vai formar outra célula, vai dar origem a outra célula, o centríolo atua de forma ativa e direta nesses processos, certo? Eu falo um pouquinho mais sobre ele nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre o processo de multiplicação celular, né? Que a gente chama de divisão celular, ou seja, quando a gente for estudar como a célula se divide para formar novas células, aí eu falo mais um pouquinho sobre a ação dos centríolos, né? Vocês precisam saber agora que o centríolo ele é uma organela que ele atua na organização da divisão celular, né? Ou seja, no processo de multiplicação das células, beleza? Então, o centríolo ele vai atuar nessa parte específica da divisão celular. Então, aqui mais uma organelazinha que a gente tem aqui para fechar essas principais organelas que temos aqui. Temos outros tipos de organelas, mas estou trazendo só algumas para vocês, certo? Vocês precisam saber aqui no sexto ano. Temos aqui também que são essas azuis grandinhas aí, são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são a casa de força das células, ou seja, a mitocôndria, ela é uma organela que ela tem a função de produzir energia nas células. Então, aí vocês podem encontrar dizendo também que a função dela é de síntese energética, né? Ou seja, a função dela é de produzir energia nas células. Então, elas são responsáveis por produzir energia, que nesse processo aqui é o processo que a gente chama de respiração celular. Então, o processo que a gente chama de respiração celular nada mais é do que o processo de produção de moléculas de energia. Ou seja, as células, para elas funcionarem, boa parte das atividades das células demandam que elas consumam energia para elas funcionarem, como qualquer coisa, né? Como um computador, um celular, você precisa carregar para ele funcionar, né? Então, a célula ela precisa de energia para funcionar. E essa energia que ela precisa, que ela utiliza para funcionar, é produzida pelas mitocôndrias, certo? Então as mitocôndrias elas são organelas que são grandes, né? Elas são formadas por duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. E se acredita que as mitocôndrias, ela na verdade eram organismos há milhões de anos atrás, eram organismos independentes que começaram a viver juntos com essas outras viver junto com outros organismos, com outras células, né? No processo que a gente chama de mutualismo. E depois de milhares de anos elas passaram a ser um mesmo organismo, né? Eram organismos que viviam juntos para se beneficiar, fazer o benefício mútuo, né? De se beneficiar dessa relação, e que depois passaram a viver de forma tão junto, tão intrínseca, que passaram a ser o mesmo ser vivo, né? Os cientistas acreditam nisso porque elas têm material genético próprio, elas produzem suas próprias proteínas, elas têm um metabolismo próprio, um funcionamento próprio, independente do restante da célula. E ela é fundamental porque ela produz energia. Professor, toda célula tem mitocôndrias, todo ser vivo? Não. Tem organismos vivos que não têm mitocôndrias e produzem energia a partir de outros processos que não são utilizando o oxigênio, né? Então o oxigênio que a gente respira, ele vai para dentro das células para que nas mitocôndrias elas possam produzir energia que o nosso corpo precisa, que nossas células precisam para desempenhar todas as suas funções e todas as suas atividades, certo? Beleza? Então tá aí as organelas que a gente tem nas células dos animais. Nas células dos vegetais, aqui está um exemplo de uma célula de vegetal, a gente tem todas as organelas que tem nas células dos animais, tem nas células dos vegetais, certo? Então a gente tem os retículos endoplasmáticos rugoso, aí nesse esqueminha não está mostrando, mas elas têm retículo endoplasmático liso,
elas têm complexo de Golgi, como vocês podem ver ali, ó, elas têm ribossomo, elas têm membrana plasmática, ela tem mitocôndria, elas têm lisossomos, que não está mostrando aí, mas elas têm. Aqui em cima tem uma organela aqui, peroxissomos. As células animais também tem essa organelazinha aí que é o peroxissomo. No esquema passado anterior não tinha, mas as células dos animais também tem esse peroxissomo. O peroxissomo é uma organela que é responsável por fazer a desintoxicação nas células, mas é uma desintoxicação diferente daquela realizada pelo retículo endoplasmático liso. O peroxissomo ele degrada a água oxigenada que é formada em nossas células. Naturalmente, nos processos metabólicos, ou seja, nas reações químicas naturais que acontecem em nossas células, a gente acaba produzindo o peróxido de oxigênio, né? Ou peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. A água oxigenada ela é tóxica, ela pode, se ela se concentrar muito, ela pode destruir as nossas células. Então essa organela aí, o peroxissomo, ela quebra a água oxigenada em água e oxigênio, que são substâncias que não são tóxicas para nossas células. Então o peroxissomos é uma organela que tem na célula dos animais e tem na célula dos vegetais, certo? Então todas aquelas organelas que a gente viu nos animais, mais o peroxissomos, que também tem na célula dos animais, por mais que não estivesse naquele esquema anterior, tem nas células dos vegetais. Agora as células dos vegetais elas têm estruturas a mais que as células dos animais não têm, certo? Então as células dos vegetais têm todas as organelas que estão presentes nas células dos animais, mas as células dos vegetais têm algumas organelas a mais, certo? E algumas estruturas a mais. A primeira, como eu já tinha falado na aula passada e no começo da aula de hoje, é a parede celular. Essa estrutura externa aqui nesse verde mais escuro, ela vai revestir formada por celulose, né? Ela vai dar resistência à célula dos vegetais, ajudar na sustentação, né? Tem essa estrutura que é externa à membrana plasmática, a parede celular. Então, a parede celular é uma estrutura que não tem na célula dos animais, certo? Veja lá aquela estrutura azul grandona lá, o vacúolo. O vacúolo ou grande vacúolo, ela é uma organela que não tem na célula dos animais, mas tem na célula dos vegetais. Ela é responsável por armazenar água na célula dos vegetais e alguns sais minerais. Então, quando o vacúolo ele fica muito cheio de água, a célula dos vegetais ela fica numa forma que a gente chama de túrgida. O que é um formato túrgido? Ela fica inchada, então ela fica bem inchada, tensionada. Por que a membrana plasmática não se rompe? Porque a parede celular ela segura, ela mantém essa pressão interna da célula pelo vacúolo estar muito cheio. E aí as células dos vegetais, como eu já tinha falado na aula passada, elas precisam ficar muito cheias, inchadas, nesse processo de turgidez, né, túrgida, porque os vegetais eles se sustentam célula a célula, como se fosse uma parede. Cada tijolo sustenta a parede, né? Então as células dos vegetais seriam um tijolinho que sustenta uma parede. Então o vegetal, a planta ela se sustenta porque as células estão túrgidas, né? Se as células ficam com pouca água, elas vão murchar e aí essa resistência, né, essa sustentação delas fica um pouco prejudicada, né? Vocês já viram quando a planta fica sem água, ela meio que murcha, né? Então é por causa desse processo, os vacúolos ficam vazios e essa tensão, né, e essa pressão pela manutenção da parede celular ela se perde. Então a parede celular o vacúolo é uma estrutura, né, uma organela que tem nas células dos vegetais, mas não tem nas células dos animais. Então a parede celular, o vacúolo e a outra organelazinha, que é essa verdezinha aí que vocês podem observar, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são outras organelas que tem nas células vegetais, mas não tem nas células dos animais. E o cloroplasto, a função dele é de fazer a fotossíntese, ou seja, aquilo que a gente estudou lá no começo do ano, né? O processo que as plantas são seres autótrofos, ou seja, que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. As plantas elas não precisam se alimentar de outros seres vivos para produzir o seu alimento. Por que elas não precisam fazer isso? Porque elas têm essa organelazinha aí, o cloroplasto. Então o cloroplasto ela pega a luz do sol, faz aquela combinação com o gás carbônico que a planta capta na atmosfera, a água que a planta capta no solo e vai produzir a glicose, que é o alimento da planta, né? E vai liberar oxigênio. Então o cloroplasto é essa organela aí, tem nas plantas e não tem nos animais, responsável por fazer a fotossíntese, por produzir o alimento da planta. Então as plantas têm todas as organelas dos animais. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi, lisossomos, centríolos, peroxissomos, mas tem a mais.
Então todas que os animais têm, mas elas têm a mais parede celular, vacúolo ou grande vacúolo e os cloroplastos, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida que restar, se tiver alguma dúvida, se vocês não entenderam a função de alguma organela, pode me mandar essas dúvidas que eu respondo a vocês, certo? Então fiquem bem, façam as atividades e qualquer dúvida não deixe de entrar em contato comigo, certo? Pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu vou deixar aqui ao final do vídeo, pelo meu Instagram, que eu também deixo ao final do vídeo, ou pelo e-mail da plataforma, que é aquele e-mailzinho, quando vocês vão abrir lá a plataforma da escola, tem lá embaixo o e-mail da plataforma da escola, que assim que vocês mandam o e-mail, Luciano me encaminha, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!